Bom dia, bom dia! Bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença do Senhor Jesus. Como é que você está? Sábado lindo e abençoado. É tão bom podermos caminhar, podermos sentir o sol, sabe? E a gente não reclamar. Eu estava pensando sobre isso. A gente não, às vezes a gente vai, eu reclamo do sol, e reclamo porque tá chovendo, e reclamo porque tá calor, e reclamo porque tá frio, e não sei o quê. Não, gente, louvado seja Deus, nós podemos sentir o sol, nós podemos contemplar as belezas que o Senhor deixou aqui, porque é uma terra, infelizmente, é uma terra que tem dores, que tem muitas maldições, mas é uma terra que o Senhor teve todo cuidado em preparar para nós, que também tem muita graça, muita bondade de Deus, muitas coisas para desfrutar para a honra e glória do Senhor, amém? E olhar para a natureza, poder contemplar a natureza e desfrutar dela, é de grande valia. Glória a Deus. Então vamos para a nossa palavra em Eclesiastes 7 hoje. Remédios contra a vaidade. Olha só, e eu já quero falar aqui sobre isso. Vaidade não é, eu vou usar um brinco, eu vou usar uma roupa de uma cor diferente que eu gosto, eu vou comprar um sapato porque eu acho bonito, que eu gosto. Isso é natural, isso vamos falar, é um autocuidado, uma vaidade natural. Agora, existe aquela vaidade que ela é extrema. Eu não sei se vocês já pararam para perceber, infelizmente, como o mundo está hoje. Eu estava observando algumas coisas nas redes sociais e eu falei assim, Senhor, dá-me discernimento. Porque a gente vê pessoas com o rosto transfigurado. Mulheres e homens que muitas vezes não permite o tempo e a idade chegar, e aí é plásticas e mais plásticas. Pessoas que, porque não está contente com a sua fisionomia, vai lá e muda. Não, eu quero ser parecido com a Barbie, eu quero ser parecido com quem? Eu quero ser parecido, com um super-herói que eu vejo, com um artista que eu vejo. E aí as pessoas começam a transfigurar a sua essência, o seu rosto. Isso é vaidade. Sabe, vaidade muitas vezes a ponto de segurar tantas coisas materiais e de transfigurar tanto o ser humano quanto a vida cotidiana e não perceber que nada disso vale a pena. Começa assim no versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Porque a verdade é que quando alguém, infelizmente, vai estar com Jesus, que parte para a glória, a gente vai ali fazer aquela visita de todo o nosso coração. E nem isso não acontece em todas as situações quando não é num caso de luto, entende? Então aqui ele fala assim que é muito melhor a gente ter uma boa fama, ela é melhor do que remédio, porque é muito ruim. Nós não precisamos nos preocupar com a necessidade de aprovação, o que o outro pensa ou deixa de pensar sobre nós, mas nós precisamos nos ver como é que o Senhor nos vê. Então, como é que está a nossa reputação e a nossa fama diante do Senhor? E quem nós somos em Cristo é quem nós vamos transparecer na terra. Agradar todo mundo realmente nós não vamos, porque Jesus não agradou todo mundo, não vai ser eu e não vai ser você que vai. Mas é importante nós termos o caráter de Cristo, fazer as coisas corretamente e termos a boa conduta, como ele diz aqui. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque
Qual o estalar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é o riso do tolo, também isto é vaidade. E é interessante nós analisarmos isso, né? Porque ele fala que no contexto, não é que a gente não pode ficar alegre, não é que tem que ficar só triste, não é isso. É que verdadeiramente, quando a pessoa se depara com um momento de tristeza, como eu já disse aqui, ela tá ali entregue e vulnerável de todo o coração. E às vezes na alegria existe muito disfarce. Por isso que nós precisamos, né, ter sempre a verdadeira alegria. Aquela que verdadeiramente parte, né, da nossa alma. E a tristeza, momentos de tristeza nos transforma. Momentos de vulnerabilidade vai te transformar. Momento de vulnerabilidade vai te levar a alcançar novos níveis em Deus, novos níveis de intimidade com o Senhor, novas percepções. Então, a vulnerabilidade, ela não é pecado, porque às vezes nós queremos ser fortes. Não, você tem que ser forte o tempo todo, porque você não pode chorar, porque você tem que engolir o choro, porque você tem que ser forte, você tem que ser forte, tem que ser forte. E nessa manhã, o Senhor nos diz o quê? Que nós somos vulneráveis através disso que Salomão escreveu. Nós somos vulneráveis e às vezes vai ter momentos de tristeza em que nós vamos ter que acolher esse momento, aceitar o momento, não é conformar com o momento. Então é aceitar, é acolher e depois levanta, sacode a poeira e segue firme. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio, e o suborno corrompe o coração. Olha isso, gente. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Não te apresses em irar-te, porque a ira habita no íntimo dos tolos. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Nunca digas porque foram os dias do passado melhores do que estes, porque não é sábio fazer esta pergunta. Lembra que nós oramos e falamos sobre a depressão? É basicamente isso aqui, ó. A depressão, ela te traz isso. Por quê? Lá antes era assim. Por que que agora não é desse jeito? Passou, acabou esse tempo. Você está num novo tempo agora. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que vêm o sol. Porque a sabedoria serve de proteção, como também serve o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida ao seu possuidor. E deixa eu te dizer, o dinheiro não prolonga a vida, mas a sabedoria sim. Na época do Covid-19, eu não sei quem ouviu dizer... que teve uma pessoa, um homem com muitos e muitos bens que levaram para fora, que foram para os Estados Unidos e foram todo tipo de recurso que foi investido e infelizmente ele não resistiu e ele não conseguiu e ele faleceu e foi aplicado, todo tipo de medicamento, de medicina avançada sobre a vida dele, ou seja, o dinheiro não alongou a vida dele. Entende? Então, a gente precisa muito pensar sobre isso. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que vem o sol. Porque a sabedoria serve de proteção, como também serve o dinheiro. Mas a vantagem é que ela prolonga a vida ao seu possuidor. Isso que eu acabei de falar. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, goza bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas loucos, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhais isto e também daquilo. Não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade.
Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é incerteza, que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. E aqui ele auxilia e ele alerta acerca do cuidado que nós temos que ter e não deixar o excesso de vaidade nos induzir, em deixar o excesso de vaidade levar e direcionar a nossa vida ser direcionada pelo Senhor, pela sabedoria de Deus, e ter muito cuidado, porque existe um poder muito grande sobre a influência de pessoas que caminhamos, a influência de pessoas que conversamos, que entregamos a nossa intimidade. Então eu quero deixar esse alerta para você hoje, com quem você tem aberto a sua vida, como você tem gerado dentro de você o seu cuidado, o seu autocuidado, sem excessos e sem vaidades extremas. E aí nós precisamos nos equilibrar com isso. Observe isso na sua vida, no seu dia a dia. O cuidado, ele precisa e deve existir, mas nunca tudo em excesso vai fazer mal para você. E aqui ele fala da importância de estarmos alertos, chamando sempre a presença do Senhor e a sabedoria para caminhar conosco. Em nome de Jesus. Amém? Fico na graça e na paz do Senhor e até amanhã com a graça de Deus. A palavra com o propósito de hoje, dia 18 de maio de 2024. Tchau, tchau.